E aí, seus trem bonito, tudo bom com vocês? Bom, comigo tá muito tranquilo. Meu nome é Gustavo Magela e eu vim falar um pouco para vocês hoje sobre Cloud Computing. Tá começando mais um... na verdade, começando mais um porque é novo, então vocês não conhecem. Então, na verdade, não é tá começando mais um. Esse quadro é novo, tá, esquece isso aí, vai. Bom, sejam bem-vindos ao novo quadro aqui do canal chamado Papo de Cloud. Nesse quadro eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre Cloud Computing. Vou falar bastante sobre Microsoft Azure de uma maneira geral. É o primeiro vídeo, na verdade, então não sei muito bem como é que vocês vão receber isso, mas eu espero que recebam com toda a positividade do mundo, porque eu fiz de coração para vocês, tá? Bom, essa série de vídeos, Papo de Cloud, elas têm como intenção, têm como intuito trazer de uma maneira bem curta algumas discussões a respeito de ambientes de Cloud Computing, até mesmo de alta disponibilidade. Vou tentar quebrar um pouco a quarta parede, vou fazer algumas perguntas, espero que vocês me respondam e etc. E fiquem bem tranquilos, tá? E eu vim trazer um assunto que ele é muito comentado, né? E muitas pessoas comentam comigo, não somente aqui em Belo Horizonte, mas em outros lugares do Brasil, em palestras, etc., que é sobre armazenamento de arquivos na Cloud Computing. O assunto de hoje é LRS e GRS. Que viagem é essa, velho? Meu Deus, mas como é que se come isso com aveia, com, meu Deus do céu, com um pouquinho de temperinhos, petiscos, etc. Não, calma, relaxa. Para vocês que trabalham com Azure, ou para quem não trabalha, geralmente precisa armazenar arquivos no Azure, geralmente sabe sobre essas duas terminologias utilizadas, LRS e GRS. Agora, qual é a diferença entre as duas terminologias? Quando eu devo usar um, quando eu devo usar outro? Quais são os benefícios de um e quais são os benefícios do outro? E somente existem essas duas terminologias? Bom, é uma excelente pergunta a se fazer. Quando você faz backup em Cloud Computing ou vai armazenar algum dado de uma maneira geral, é muito interessante que você se preocupe onde vai ficar armazenado isso, né? Porque você está colocando fora do seu ambiente, você está colocando em uma outra região, você está colocando talvez em um outro país, e onde é que está armazenado esses dados? Bom, pensando nisso e até mesmo na disponibilidade dos seus dados, quando vamos utilizar a Azure, a Microsoft ela tem essas duas formas de se trabalhar em armazenamento. Uma é a LRS e a GRS. Mas vamos lá, LRS, o que significa isso, cara? LRS é a abreviação de Locally Redundant Storage. Basicamente, ele é uma forma de se armazenar dados no Azure de maneira em que todo dado que ele é armazenado, ele é guardado 3 vezes, vamos dizer assim, né? São retiradas 3 cópias e armazenadas no mesmo local, no mesmo data center onde seu dado está. Mas como assim, Gustavo? Bom, faz muito sentido, 3 vezes, cara. Nossa, e questão de armazenamento? Não, calma. Pera. O LRS ele trabalha da seguinte maneira: quando você manda o seu backup, vamos supor que você mandou lá, sei lá, apresentação.ppt. Automaticamente, quando você manda essa apresentação utilizando a ferramenta de backup do Azure e armazena no Azure, você tem a opção, né, de quando você cria o cofre de backup, você cria esse cofre LRS ou GRS. No caso do LRS, ele pega esse ponto .ppt seu e transforma em 3 arquivos, ou seja, ele vai garantir que a disponibilidade do arquivo, caso precise ser recuperada, caso você perca o arquivo, você exclua o arquivo, esse arquivo precisa ser recuperado, ele vai garantir que essa disponibilidade seja sempre ok para você com 3 cópias dentro do mesmo data center, obviamente que em hosts separados, ok? Então é feito 3 cópias dos mesmos dados. E fique tranquilo que você não vai ser cobrado por isso, tá? Pode ficar tranquilo, não vai ser cobrado 3 vezes. É somente a proteção daqueles arquivos e até mesmo a propagação daqueles arquivos para que eles se tornem mais disponíveis, ok? Cara, e se eu precisar de mais cópias, como que eu faço? A resposta é GRS, Geo Redundant Storage. Mas como que funciona a Geo Redundant Storage, cara? Bom, quando você armazena um arquivo via LRS no Azure, você não tem 3 cópias? Beleza? Show de bola? Mas se eu te falar que tem a opção de ter 6 cópias? O GRS ele é uma redundância georreferenciada, que significa que você tem 3 cópias locais no mesmo data center, síncronas. As cópias são síncronas, porém, mas 3 cópias assíncronas em uma outra região. Ou seja, eu posso ter essas 3 cópias desse PPT aqui no Brasil e mandar 3 cópias desse PPT talvez para Nova Zelândia, para Austrália, para onde eu tiver uma região disponível, para os Estados Unidos, para a Europa, etc., onde eu tiver uma região do Azure disponível para armazenar essas cópias. Mas o que isso te traz de diferença?
Bom, isso te traz mais disponibilidade e recuperabilidade para os seus dados, tá? Então, dependendo dos dados, quando são dados mais minuciosos ou dados que precisam de uma atenção especial, são dados mais, como é que eu posso dizer, sensíveis, você utiliza o GRS. Tá, beleza. Legal, bacana, né? Legal. Bem louco. Mas e aí? Me explica. Eu tenho 3 cópias em um e tenho 6 cópias em outro. Então, quer dizer que é interessante eu sempre usar o GRS porque tem 6 cópias? Nem sempre. O LRS ele pode ser utilizado, na verdade ele é utilizado como padrão, né? Quando você cria um voucher de backup ele já vem como LRS, mas o LRS ele pode ser utilizado para um propósito geral. Ele já te traz uma segurança bacana, né? Ele te disponibiliza 3 cópias dentro de um data center, dentro de uma determinada região, ele já te dá uma segurança bacana e custa 0,02 centavos de dólar o giga. Já o GRS custa 0,05 centavos de dólar o giga. Então depende muito do projeto que você está trabalhando. Se você está num projeto realmente de altíssima disponibilidade, onde você tem budget para isso, né? Você tem um orçamento bacaninha para isso, pode usar o GRS. Mas também tem 2 outras opções que a gente pode trabalhar, o ZRS e o RAGRS. Nossa, mas que tanto de sigla, cara, minha cabeça vai explodir. Calma, relaxa. Vamos lá. A gente aprendeu que o LRS são 3 cópias, ok? E o GRS são 6. 3 locais e 3 fora, beleza? E o ZRS, cara? Zone Redundant Storage. O ZRS ele não está disponível para todos os tipos de armazenamento, ele está disponível só para armazenamento de blob, tá, pessoal? Eu vou deixar até mesmo um artigo aqui embaixo para que vocês possam aprender um pouco mais, mas ele não está disponível para todos os tipos de armazenamento, ou seja, eu não consigo armazenar disco de VM, eu não consigo mandar meu backup, não consigo fazer site recover, etc. Mas para outros tipos de armazenamento ele está disponível. E o Zone Redundant Storage nada mais, nada menos do que o LRS. Porém, dentro de uma região, eu posso ter vários data centers. E o Zone Redundant Storage, ele garante com que 2 ou mais cópias, na verdade o Zone trabalham com 3, mas dessas 3, 2 dessas cópias estão em um data center em um outro pedacinho dessa região, e essa outra cópia está num outro pedacinho da região. Então, ele garante que não fique dentro do mesmo data center. Numa região, num círculo, né, numa região, eu posso ter vários data centers. E o Zone Redundant Storage garante que esses dados possam estar em data centers separados dentro da mesma região. Tá? E a diferença é que ele custa 0,03 centavos de dólar. Beleza, e o RAGRS? Meu Deus, RAGRE, no que tanto salada tailandesa. Respira. Bom, o RAGRS é Read Access Geo Redundant Storage. Basicamente, ele vai trabalhar com essas 6 cópias, assim como o GRS trabalha, mas ele vai te dar uma cópia separada dessas 6 como somente leitura. Então eu tenho 6 cópias, né, geo referenciadas, geo divididas, né, 3 no data center, 3 em outro lugar, em outro país, em outro continente, mas ele vai te dar uma cópia de somente leitura. Para quê? Para eu ganhar performance. Geralmente a gente pode usar essa configuração para banco de dados, etc. E a diferença disso tudo é que ele custa 0,06 centos de dólar. Quando a gente fala de cloud computing, é bem interessante a gente saber do seguinte termo: Pay as you go. Você paga somente por aquilo que você utilizar. Então, dependendo do seu projeto, dependendo do seu orçamento, dependendo do quanto você precisa ou você pode gastar, é que você vai delimitar o seu projeto de armazenamento. Seja ele de backup, seja um disco de uma VM, seja um banco de dados, etc. É que você vai sentar, orçar e ver se cabe dentro do seu orçamento aquilo. Então é interessante que você saiba que existem essas 4 opções, 2 delas geralmente são as padrões, que é a LRS e GRS, a ZRS somente para armazenamento de blobs e a RAGRS é utilizada mais em casos de banco de dados. Não quer dizer que você não possa utilizar ela de outra forma, não estou dizendo isso, mas é mais utilizada em casos de banco de dados também. Esses dados de cobrança, eles podem mudar e mudam com uma certa frequência. A cloud computing, a partir do tempo que ela vai crescendo, a Microsoft vai tendo mais usuários, a computação vai avançando, o valor tende a cair, tende a diminuir. Então, são valores do segundo semestre de 2017. Então fiquem tranquilos que esses valores podem e vão sofrer alteração. E no final de contas, esses números de cópias fica transparente para você que é usuário, tá? Você não vai ver 3 cópias do mesmo arquivo, nem 6 cópias do mesmo arquivo. É totalmente transparente nessa camada de usuário. A Microsoft ela segura realmente a disponibilidade, a garantia de que seus dados vão estar com você
quando necessários, mas desde que você utilize a política correta para cada tratamento, para cada dado e para cada tipo de projeto, para cada tipo de arquitetura. Esse foi mais um Papo de Cloud, na verdade foi o primeiro Papo de Cloud. Eu espero que tenha uma boa aceitação e não somente a minha mãe esteja me assistindo. Bom, se você gostou, dê o seu feedback, tá? Não esqueça de aqui nos comentários falar o que você acha. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esses modelos de armazenamento, às vezes eu posso te ajudar. E se você gostou mesmo do vídeo e quer que outros papos de cloud venham, né? Que esse é o primeiro episódio, clique em gostei, inscreva no meu canal e deixe uma mensagem aqui até mesmo para eu poder saber como é que tá o feedback de vocês. Manda pro seu amigo, manda pro sua avó, manda pro seu cachorro, manda pro sua mãe, manda pra todo mundo. Eu espero que eu tenha realmente conseguido tirar as dúvidas da grande maioria das pessoas que me perguntam e que vocês possam agora estar sabendo na ponta da língua a diferença entre LRS e GRS e as outras opções que nós temos no Azure. Um forte abraço para vocês, uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo Papo de Cloud. Até lá!